comunidade PhD Bro. Eu sou Carlos Cruz, o seu anfitrião, e hoje, no dia 22 de janeiro de 2025, estamos aqui com o nosso convidado, o professor Gustavo Neto, da Mecânica, e começando como sempre em todos os nossos episódios com o nosso Family Flags. Hoje nós trazemos aí as bandeiras novamente, né, do Amazonas e de São Paulo, que o professor Gustavo fez seu doutorado lá na USP, né, professor? Isso, e aí, fale aí um pouquinho aí sobre o estado de São Paulo e o seu time do coração de São Paulo. Não, pô, sou Flamengo, pô. Outro flamenguista. Nem tanto sobre ele, né? Vai lá. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Professor Carlos, cumprimentar aí todos os espectadores aí que estão acompanhando a gente. É um prazer estar aqui, poder contribuir aí com a iniciativa. Aproveito para parabenizar. Bom, em relação a São Paulo, foi uma experiência muito bacana. Eu morei em São Paulo 3 anos e meio, né? E é muito bom assim quando você sai da sua cidade natal, porque abre um pouquinho, né, a sua visão, né, de mundo, né, em todos os sentidos, né? Questão de infraestrutura, você vê como a questão da modernidade, a questão dos direitos, né, que lá é levado muito ao pé da letra, assim, sério pela população, então eles não aceitam, né, qualquer serviço, né, me refiro a serviço público, por exemplo, como ônibus, essas Sim. coisas, né, e a gente vê que muitas das vezes aqui em Manaus a gente poderia estar numa situação um pouco melhor, né, para não dizer bem mais, né, mas assim, eu posso resumir, né, essa coisa da diferença, né, entre São Paulo e aqui com uma frase de um colega que disse: São Paulo é um local assim que tudo vai findar chegando lá primeiro, e aí chegam as coisas boas, mas também chegam as coisas ruins, né? Então, por exemplo, a questão, dá um exemplo da pandemia, né? Você chegou primeiro lá. Uhum. Então, assim, mas a experiência que eu tive em São Paulo foi muito enriquecedora, não só academicamente falando, né? Questão de fazer um curso de doutorado, mas de experiência de vida mesmo. O mestrado não fez lá, não? Não, o mestrado eu fiz aqui na UFAM, mas em matemática. Ah, beleza. E lá foi em mecânica? Lá foi engenharia mecânica, no programa de engenharia mecânica da Escola Politécnica. Beleza. Senhores, esse foi o nosso Family Flags de hoje. E vamos dar continuidade aqui a essa entrevista que já começou, né? Então, professor Gustavo, fale aí um pouquinho pra gente dos desafios e das conquistas que o senhor teve aí, fazendo um breve histórico da vida acadêmica. Pode ser, inclusive, dos primeiros anos até o doutorado. Como é que foi aí essa... Vamos lá. Bom, assim, eu fui, né, filho de feirante, né? Então, meu pai sempre foi muito amante assim das exatas, principalmente da parte de aritmética, né? Porque todo mundo fala, não, matemática, né? Mas matemática ela vai muito além do que a aritmética, né? Que a gente vê ali nos primeiros anos, né? E ele era muito bom de conta, né? Por ser comerciante, né? E tudo mais, e aquilo fui pegando gosto, né? Então eu sempre falo que eu escolhi primeiro, né? A primeira assim, faculdade que eu iria fazer seria de matemática. A engenharia veio quando eu estava lá no ensino médio, que eu vim entender as coisas, né? Ter uma visão um pouquinho mais geral, né, das coisas. E aí eu fiz a licenciatura em matemática aqui na UFAM. E o curso de engenharia mecatrônica que tinha recém-aberto lá na UEA. Naquela época ainda era possível você cursar as duas ao mesmo tempo, né? E aí a gente foi ali assim, não vou dizer aos trancos e barrancos, mas assim, foi bem fatigante, né? Mas a gente conseguiu aí, consegui finalizar ambos os cursos em 2009, né? Na época havia poucas ofertas de curso de mestrado, né, aqui. Se você queria fazer um mestrado em engenharia mecânica, por exemplo, você tinha que sair do estado. Houve uma oferta de um curso de Minter e Dinter, nessa época de 2009, na UEA também, só que
nesse tempo eu já tinha meio que acertado, né, de vir fazer o mestrado em matemática, na área de otimização, né, a parte de matemática aplicada. Que legal, otimização. Trabalhei com otimização multiobjetivo, onde os coeficientes, né, da função objetiva eram números fuzzy. Então tinha essa parte aí de lógica fuzzy aí no meio. Aí eu terminei o mestrado em 2011, né, eu entrei em 2009. Aí foi quando bate, né, aquela coisa, vamos atrás de emprego, né? Eu tinha trabalhado logo nos últimos anos, os 2 últimos anos de engenharia eu trabalhei no distrito, e aí foi quando eu decidi, né, voltar para a academia e fazer o curso de mestrado. Né? Aí quando eu terminei o curso de mestrado, eu optei eu tinha 2 opções, ou voltava para a indústria, ou eu continuava na academia. Né? E pelo meu perfil, né, não é questão de ser uma coisa melhor do que a outra, eu optei por continuar na academia porque eu vi que eu me encontrei na questão da pesquisa, né, do ensino. E aí eu passei um tempo trabalhando em algumas universidades daqui do Amazonas, trabalhei na Universidade do Estado, eu trabalhei aqui na UFAM como professor substituto da matemática, né? Inclusive eu fui professor de alguns que são hoje professores aqui, né? Professor Yuri. Matemática do professor Yuri. Eu acho que eu ministrei para ele equações diferenciais ordinárias. Certo. E aí eu também orientei 2 colegas que hoje são colegas do departamento de mecânica, o professor Paulo, que está fazendo doutorado com vocês, né? E o professor Junô. E aí fiz o concurso tanto para o EA, só que lá eu fiz no que eles chamam de ciclo básico, né, na área de matemática, e fiz para cá na engenharia mecânica. E aí, graças a Deus, eu passei nas 2 e aí eu tive que tomar a decisão. E aí a gente está aqui na engenharia mecânica desde lá. Aí em 2016 eu saí para fazer o doutorado lá na Politécnica da USP, saí ali finalzinho de 2016, que lá o curso são de 3 períodos, né, ao ano, então no terceiro quadrimestre aí, e eu finalizei assim aos 45 do segundo tempo em relação à pandemia, eu finalizei no início de 2020. Antes de fechar tudo. Conseguiu voltar antes da pandemia? Consegui, eu pisei aqui, aí fechou. Eu dei uma semana de aula, né, ministrei aula aqui na UFAM e aí veio o lockdown, né. Eu fiquei 3 anos e meio, 3 anos e 4 meses lá em São Paulo fazendo doutorado. Certo. Aí foi direto, tu ficou lá então o tempo todo do doutorado, tu foi para lá? Me mudei para lá, se mudou para lá. Full time lá. Beleza. E tu fizeste mecânica e matemática, né, de graduação. Quando tu foi trabalhou como engenheiro mecatrônica, né? Foi trabalhar como engenheiro mecatrônico, então, no distrito. Sim, na verdade, assim, como a gente estava ali no finalmente, né? Sim. Eles contrataram a gente como trainee. Sim. Tá? Mas, assim, na prática, a gente fazia tudo que o pessoal de engenharia fazia, né? Só um salário um pouquinho menor, né? Mas, assim, eu, obviamente, não sozinho, né? Com uma equipe muito boa, inclusive de contemporâneos de graduação, a gente foi responsável por instalar 2 linhas de produção lá na Musashi da Amazônia, que na época ela fazia, né, toda a parte de transmissão mecânica das motos da Moto Honda. Hoje ela já atende outras empresas além da Moto Honda. Certo. Aí uma pergunta para o aluno, por exemplo, tu fizeste mecatrônica e matemática e fizeste o mestrado em matemática e o doutorado em engenharia mecânica. Se o aluno que fez mecatrônica quisesse fazer o mestrado em matemática, ele teria muitos problemas se ele não tivesse feito o curso de matemática? O que tu acha? Assim, é uma mera questão de opinião, né? Sim. Mas baseado no que eu senti na pele quando eu fiz isso, né? Porque, querendo ou não, quando eu iniciei o mestrado em matemática, que eu tinha colado o grau em fevereiro de 2009, né? Eu já entrei no mestrado, só que a engenharia mecânica eu finalizei ali em novembro, então eu estava ainda fazendo curso de engenharia, só que assim, geralmente as últimas matérias do curso elas são menos técnicas, né? São aquelas matérias de estágio, fechamento ali, né? Então aquela parte técnica de fazer projeto, ficar fazendo conta mesmo, a gente já tinha uma distância, né? Vamos dizer assim.
e voltar para o mestrado em matemática, o primeiro período assim foi, entre aspas, dolorido, assim, no sentido de que, pô, é outro ritmo, né? Sim. Fazer o mestrado, eu sempre falo com os alunos, né? Exatamente. E aí a base é fundamental, porque como eu fiz licenciatura, a carga horária das disciplinas naquela época ela era um pouco diferente das do bacharelado. Então, sim, o bacharelado ele ia mais preparado para o mestrado em matemática. Então, assim, respondendo a tua pergunta, dependendo da área que ele for seguir dentro da matemática, porque a gente pode dividir a matemática, por exemplo, em análise, sim, álgebra, geometria, sim, né? Então, dependendo da vertente, o que ele vai trabalhar no projeto de dissertação, ele pode ter alguma ou muita dificuldade. Sim. E aí a gente sempre recomenda quem vai para... que já aconteceu, né, de alguns alunos, inclusive do nosso curso, ventilar a possibilidade de fazer o mestrado em matemática, eu sempre recomendo a fazer os cursos de análise, né, que sim, a gente fala análise real, né, que é análise matemática ali no domínio real, né, e também o curso de álgebra linear, que é a álgebra linear abstrata, né, que a gente tem espaço de dimensão infinita. Geralmente a gente vê na graduação a álgebra linear em espaço de dimensão finita. Uhum. Então alguns resultados que lá funcionam não funcionam nos espaços de dimensão infinita, né? Uhum. Então esse seria assim, mas assim, um aluno de engenharia, né, um resolvedor de problema nato, que é a engenharia, né, ele consegue se adaptar tranquilamente. Sim. Só que eu acho que ele deveria pelo menos ter noções dessas duas áreas, né, da análise e da álgebra linear. Ah, legal. E assim, Gustavo, tem alguma coisa de diferente que tu teria feito nessa tua jornada até finalizar o doutorado? Depois do doutorado não, mas até o doutorado, que decisões tu tomou, que rumos tu tomou que hoje analisando faria diferente? A pergunta era capciosa, né? Assim, a gente trabalha, né, no nosso grupo de pesquisa, dentre outras vertentes, a área de sistemas dinâmicos, né? E sistemas dinâmicos vem daquela máxima, né, que um sistema dinâmico, o estado dele hoje é resultado do que aconteceu anteriormente, né? Uhum. Então, se a gente está nesse momento aqui, nessa situação, como professor hoje da UFAM, falando aqui, né, para os nossos espectadores, é porque foram situações de tudo que trouxe a consequência das decisões passadas. Assim, eu não me arrependo das decisões que eu tomei, né? Muito provavelmente, se houvesse a maquininha do tempo, a gente voltasse, eu teria tomado essas mesmas decisões. Jogado na loteria? Se pudesse, né? A gente podia, né? Mas assim, teve duas situações em relação à parte acadêmica, sim, que eu posso citar, né? Quando eu estava fechando a graduação, teve aquele MINTA e DINTA que eu tinha comentado, sim, anteriormente. Uhum. E aí um determinado professor, né, professor Ricardo Cruz, uhum, ele ainda trabalha lá na ESH, ele ventilou a possibilidade, pô, Gustavo, por que tu não faz o DINTA que a gente vai fazer aqui, já pula logo pro doutorado e tudo mais. E aí, pô, quem que não quer, né, daquela visão do Gustavo lá, uhum, recém-formado, né, que não entende ao certo como é que é uma pós-graduação, pô, vou ganhar 2 anos aí. E aí foi uma proposta bem tentadora. Só que uma coisa que eu aprendi, né, com os meus pais é assim, depois que você deu sua palavra, você, sim, tem que seguir. Exato. Na época, eu já tinha conversado com os professores da matemática e já tinha levantado, né, a flag, né, usando aí o trocadilho, sim, que eu iria fazer o mestrado em matemática. Então eu optei por seguir, né, o caminho natural que eu tinha escolhido. Esse foi um dos momentos assim que hoje eu fico, ventilando a possibilidade. E se, né? Certo. E o outro momento, que na verdade são dois, até antes de vir para cá, o professor Arlindo, lá da UEA, que foi meu orientador de TCC, ele me mandou uma mensagem perguntando, né, pedindo uma informação. E aí nessa época que eu estava, eu já tinha acabado de passar aqui no concurso, e eu ainda não tinha decidido para onde ir para o doutorado. E em 2 momentos distintos, né? Nessa época ele estava fazendo doutorado lá nos Estados Unidos. E ele falou, olha, tem uma bolsa aqui de um projeto para fazer lá nos Estados Unidos. E aí de novo fiquei, poxa, mas Estados Unidos, né? Fazer doutorado fora. Só que aí a bolsa era em dólar? Era em dólar, cara. Só que aí o que acontece? Eu optei por não, e aí foram 2 vezes, até hoje ele dá uma sacaneada.
Na época, o que aconteceu? Quando eu estava no mestrado, no meio do mestrado, logo após a qualificação, meu pai faleceu, né? Então, aí a cabeça da pessoa, ela vira totalmente, e aí o que acontece? Eu sou o filho mais velho, então eu fiquei responsável por algumas coisas, né, da casa, e aí eu achei que não era o momento. Na verdade, sim, teve a questão do medo, né? O receio de, você está em outro país, a sua família está aqui, precisar de você está longe, enfim. E aí eu optei por não ir. Você já era casado, né? Não, eu casei no doutorado. Eu fiz o doutorado no modo hard. Certo. Né? Que foi casar no meio do doutorado e planejar casamento, é complicado. Mas enfim, deu certo, estamos aqui vivos, tudo tranquilo. Tu teve filho já? Não, ainda não. Ainda não, né? Eu fiz doutorado com 2 meninos, o mais novo tinha acabado de nascer, os 2 gritando. Esse é o extra hard, né? Tem um colega que fez isso também. Ele já foi casado, obviamente, só que ele teve filho ao longo do doutorado. É pesado. Quem fez a pós-graduação, não só o doutorado, o mestrado também sabe como é que é complicado, né? Mas assim, e aí eu optei por não ir. E assim, isso querendo ou não me deu casca, sabe? Para passar alguns anos aqui e me preparar para fazer de fato o doutorado. Né? Uhum. Então isso foi não sei se foi a decisão acertada, nunca saberemos. Mas isso influenciou bastante no que eu sou hoje. Nesse ponto, assim, eu não me arrependo. Não, claro. Eu só fico com aquela curiosidade. E se, entendeu? Mas fora esses 2 itens que eu mencionei, eu acho que eu teria feito tudo de novo. Tudo de novo, cara. Isso é perfeito. Aqui dentro da engenharia mecânica, na questão da pesquisa, tu falou um pouco, né, que tu trabalha aí com sistemas dinâmicos, né? Geralmente quem trabalha com a área de controle, né? Sim. Na hora que você vai descrever os sistemas que você quer controlar. Uma curiosidade, a área de controle para vocês é muito parecida com o que a gente trabalha na engenharia elétrica. Então vocês têm muita colaboração aqui com o Yu. Então, a gente, como voltei do doutorado em 2020, né? Uhum. Aí pandemia e tudo mais, a gente não colabora o quanto a gente gostaria. A gente tem alguns trabalhos, principalmente com o professor Florindo, né? Sim. Aquela questão que o professor Paulo, né, que foi meu orientado de TCC, desenvolveu um trabalho na área de controle fracionário. Sim. E aí o Florindo hoje é o especialista de controle fracionário, e aí ele seguiu, né, a pesquisa tanto no mestrado e talvez, creio eu que deva seguir o mesmo tema no doutorado. Sim. E aí a gente publicou alguns artigos, mas fazendo esse triedro aí, né? Eu com o Florindo e o professor Paulo. Então o elo aí foi o professor Paulo. Né? Foi as pesquisas que a gente trabalha. É porque assim, o nosso enfoque, né, na engenharia mecânica, a questão do controle está muito mais vinculada à área, por exemplo, de dinâmica e vibrações mecânicas. Sim. E aí é uma área que assim, eu vejo que é mais específica da mecânica mesmo, né? Mas assim, a teoria de controle por trás é a mesma. Não muda nada. A gente consegue tranquilamente a parte de mecatrônica, né? E isso eu achei fantástico quando eu estudei controle, porque era algo assim que eu achava, cara, isso aqui a gente aplica em qualquer coisa, modelos biológicos, modelos sociais, modelos mecânicos, elétricos. Eu fiquei, cara, isso é fantástico demais. Aí eu até fui tentado, na época, a fazer mestrado na área de controle. Aí eu entrei até em contato, porque eu estava na Alemanha fazendo graduação sanduíche. Aí de lá eu estava no último ano da graduação, entrei em contato com o professor da USP, querendo fazer controle não linear. Aí ele, rapaz, é isso mesmo que tu quer? Não sei o que. Eu disse, não sei, professor, mas eu acho que é. Graças a Deus que quando eu voltei, houve a oportunidade de fazer um DINTER, aí era na área de microeletrônica, que era uma área que eu gostava, mas assim, eu também não estava mais lá muito interessado, mas eu comecei e aí eu dei continuidade ali na área de microeletrônica, que era uma coisa que eu gostava também. E de lá para cá eu nunca mais me meti em controle. É claro que eu uso um pouquinho da teoria de controle, principalmente quando a gente está fazendo ali projetos de amplificadores operacionais, projetos de realimentação, aí a gente usa um pouco da teoria. Mas assim, é aquela porção que é
para ser utilizada, mas nada de tão aprofundado. A gente usa ali no máximo 2 polos, a partir do segundo polo a gente expressa tudo. Então assim. É a praxe, né? Mais de 2 polos a gente geralmente dá um jeitinho ali para jogar a contribuição de ladinho ali. O filtro já Não, assim, como eu estava falando, a área de controle era muito ligada à área de sistemas dinâmicos. Sim. Então, onde tiver dinâmica, evolução temporal, né, de estados, seja qual for a natureza do sistema, muito provavelmente vai ter alguma aplicação ali prontinha para a engenharia de controle entrar em ação, né? Então, isso querendo ou não, digamos assim, né, deixa, né, a engenharia de controle faz com que ela seja mais próxima da matemática. Sim. Né? Porque ela tem que, querendo ou não, usar ferramentas de canhão, vamos dizer assim, né? Que a gente usa lá nas equações Uma coisa que eu me lembro da época que eu fazia controle, o professor Valdir Sampaio, que ele dizia que quando começou a era da corrida espacial, os modelos de controle que eram mais explorados até então era controle no domínio da frequência. Sim. E aí, para experimentos balísticos, ele é razoável. Mas quando foi para fazer o controle de uma nave que vai para um outro planeta, para a Lua, por exemplo, também, aí tu já tem que usar ali o sistema, controle baseado no tempo, né? Aí nesse momento aí, a revolução provavelmente deve ser unanimidade, né? Mas todo mundo acredita isso aos trabalhos do Kalman, né? O criador do filtro de Kalman. E aí os trabalhos onde ele faz todo o tratamento matemático, né? No que a gente chama de modelos em espaço de estados, né? Sim. E que é basicamente um sistema de equações diferenciais no domínio do tempo. Sim. E dos grandes calcanhares de Aquiles de trabalhar no domínio da frequência, usando funções de transferência, melhor dizendo, é que você, quando vai trabalhar com múltiplas entradas e múltiplas saídas, a coisa fica muito travada, fica muito complicada. E aí o tratamento é mais elegante, vamos dizer assim, usando a linguagem matemática, né? É mais elegante quando você trabalha no domínio do tempo. Sim. Tu diria mais elegante ou assim, existe travas para se trabalhar no domínio da frequência? Eu sei que tu tem que fazer transformadas, né? Mas assim, tu que é da área, tu acha assim que daria para trabalhar ainda no domínio da frequência sem precisar recorrer ao domínio do tempo? É a questão do custo computacional, vamos dizer. O principal problema é a questão do custo computacional. Tá? E aí você tem que ver a questão das influências de... Você vai ter uma matriz de transferência, não mais uma função de transferência. E aí, por exemplo, vamos sintonizar controladores, aí a coisa fica muito travada no que eu quero dizer, o esforço, seja de sintonia, seja de implementação no computador, fica um pouquinho mais complicado, tá? Principalmente quando são múltiplas entradas, múltiplas saídas. Quando eu estou com o sistema com poucas entradas, né, com poucas saídas, ainda assim você consegue trabalhar, né? Então a gente usa o controle, né, no domínio de Laplace, né? Eu prefiro chamar de domínio de Laplace, né? Com função de transferência, né? Quando você quer um feeling, sabe? Aquele primeiro sentimento ali, qual o melhor controlador que eu quero utilizar? Sim. Então, o rabisco ali, o rascunho no domínio ali, né? Da frequência, né? Ele é mais rápido de se fazer. Sim. Então, o primeiro rascunho a gente sempre faz usando função de transferência. Os alunos de analógica 2 vão chiar, porque para eles não é só rascunho, não. Eles sofrem para fazer ali para analisar o diagrama de Bode, do Nyquist. Não, a gente nem trabalha com Nyquist. Lá na analógica a gente trabalha basicamente com Bode. A gente trabalha com o gráfico do ganho e o da fase, né? Então ali para eles sofrem para fazer aquela análise. E para vocês é só um rabisco. Porque assim, o primeiro rabisco que a gente faz é o diagrama de polos e zeros e esboçar o lugar das raízes, né? E aí o lugar das raízes, que é uma técnica geométrica com o domínio com a resposta de frequência, eles se complementam. Mas obviamente a resposta de frequência é um pouquinho mais complicada de se entender para aquele cara que vai estar começando, né? Beleza. Professor Gustavo,
o profissional aí da engenharia mecânica, o senhor fez mecatrônica, o senhor trabalha com mecânica, assim, qual que seria a grande diferença de mecânica para mecatrônica e onde o profissional da mecânica ele atua no mercado de trabalho como um todo? Tá, vamos para a primeira, né? A mecatrônica, ela é nucleada na engenharia mecânica. Certo. Então, a formação base, tá, é similar à engenharia mecânica. Sim. Só que na hora das especificidades da área de engenharia mecânica, né, em termos de formação, a gente não aprofunda. Sim. Aí a gente começa a ter contato com a eletrônica, né, com a área de computação, programação e tudo mais. Então, querendo ou não, a mecatrônica ela finda sendo uma sinergia entre essas três áreas, né? A mecânica, chamaria a computação. Eu ia falar elétrica, mas é mais específico da eletrônica e a computação. Sim. Tá? E aí tem toda aquela questão, controle de automação é a mesma coisa que mecatrônica. Na etimologia, né, vamos dizer assim, na gênese da coisa, a diferença básica é que mecatrônica foi nucleada, né, foi criada a partir da mecânica e controle de automação a partir da elétrica. Tá? A outra pergunta foi em relação ao mercado de trabalho do profissional engenheiro. Aqui no Amazonas, principalmente por causa do nosso polo industrial, ainda, né, a gente oferta, né, em termos de questão de mão de obra, uma quantidade de engenheiros mecânicos aquém do que o mercado precisa. Então ainda tem déficit de profissionais no mercado. É uma tônica que finda sendo, pegando na média do restante do Brasil. É mais, ali no Sudeste é um pouquinho diferente, mas assim, em geral, tá, a gente produz menos engenheiros do que a gente precisa de fato. Né? Então, por exemplo, e a gente fala isso com relação à nossa realidade. Os nossos alunos, quando chegam no 7º período, já começa a chover proposta de estágio. Então, assim, eu não vou me arriscar a dizer que a totalidade, porque pode ter um ou outro caso de aluno que ainda não está estagiando, mas é muito por questões específicas. Muitas das vezes ele, olha, eu não estou procurando. Mas, assim, sem dúvida alguma, acima de 90% dos nossos alunos, quando chega ali no 8º período, eles já estão estagiando. Isso é até uma, digamos assim, entre aspas, dificuldade que a gente tem, porque a busca, né, pelas empresas, pelos nossos alunos, né, eu acho que não só aqui, nas outras universidades, né, UEA, IFAM e outras que têm esse curso, a busca é cada vez mais, vem cada vez mais cedo. Então, às vezes, tem aluno no 4º período que já está querendo estagiar, e assim, e aí é uma questão de visão. A gente pensa, né, eu e alguns colegas professores, que tem um momento para você ir para a indústria, né? Você precisa ter maturidade, ter a formação básica. E o aluno, por exemplo, que vem com curso técnico, tem curso técnico em mecânica no IFAM, esse cara, qual o nível de preparação com que ele chega para fazer um curso de engenharia mecânica? Quando ele vem com o curso técnico, né, em mecânica, geralmente ele está mais ligado à área que a gente chama dentro do nosso curso de processo de fabricação. Certo. Então, nessa área, ele finda nadando de braçada, vamos dizer assim. Mas a dificuldade para manter ele aqui sem ele aceitar uma proposta do mercado? Como é que então, eu acho, assim, a gente fez um estudo, acho que foi 1 ano, 2 anos atrás, que a gente foi ver essa questão da evasão, né, que é uma tônica nas universidades brasileiras, né? E a gente percebeu que o grande problema nosso é a questão dos primeiros 2 períodos. Sim. Então não é a questão das matérias técnicas, é justamente ali aquele primeiro choque que todo mundo que fez engenharia álgebra. Exatamente. Então a gente tem aí uma estatística que quando ele passa ali do primeiro, quanto mais longe ele vai, menor a tendência dele desistir. Mas assim, a gente tomou algumas medidas, né? Por exemplo, então a partir do 7º período a gente joga todas as nossas matérias para tarde, para justamente a gente não perder esse aluno. Você estrava o cara no meio do dia. Pois é, só que o que acontece? O nosso curso ele tem a carga horária é muito alta. Sim. Então, ou a gente coloca tarde
tarde, que o nosso curso ele é diurno, né? Então não tem previsão, né? Ainda, né, de a gente colocar matéria à noite. Vez ou outra a gente faz esse ajuste, mas em geral... optativas os alunos conseguem... Então, o nosso curso ele tem essa particularidade, ele não tem optativa. Porque a carga de disciplinas que a gente tem, ela já cobre as 3.600 horas, se não me falha a memória. Então, todas as disciplinas do curso de vocês são obrigatórias. São obrigatórias. Então, é por isso que tem esse problema. Só que a gente está trabalhando já na mudança do plano pedagógico, né, que é o que a gente chama aqui de PPC, né, e para justamente tentar resolver esse problema. Mas assim, respondendo a pergunta, a questão quando você tem uma formação já técnica, a parte prática que a gente faz aqui nos nossos laboratórios também, né, não tem aquele choque, né, porque tem, às vezes acontece, né, de o que é paquímetro, multímetro dá choque, né? Acontece. Sim. Então já tem essa familiaridade, isso querendo ou não facilita a aprendizagem. E é sempre bom ter na turma os alunos que tenham formação técnica, porque querendo ou não eles contagiam os outros, né? Então é importante, mas não é mandatório. Sim, então se você não tiver feito o curso técnico... a graduação é o lugar onde tu vai receber a formação profissional, né? Exatamente. Não, beleza. E a gente falou aqui sobre onde esse profissional atua. E com relação à pós-graduação, vocês têm um mestrado, né, em engenharia, mestrado em mecânica, né? Isso. Mestrado em mecânica, doutorado virá no futuro, se Deus quiser. Então vamos trabalhar para isso. Mas assim, esse aluno que é engenheiro mecânico, ou até não, pode ser um engenheiro eletricista que queira fazer mecânica, pode ser áreas correlatas, até educação física. Eu acho que o cara que faz educação física, se ele quiser, se ele meter a cara, ele vai, eu não sei. Mas como é que seria a entrada desse cara? Antes de responder, faltou só mencionar que mencionar a questão do mercado de trabalho, eu só mencionei o polo, né? Além do polo industrial, a gente tem a questão da extração de gás que a gente tem aqui, né? Ali o polo em Silves, né? Com a Eneva, com a Ari. O engenheiro mecânico pode trabalhar também nisso. A gente tem a questão do polo naval que precisa ser melhor desenvolvido. Certo. E esse profissional, eles não têm esse ímpeto empreendedor de abrir suas próprias startups e meter a cara para prestar serviço? Isso é uma coisa que a gente precisa, e eu falo como política universitária, a gente precisa melhorar, né? A gente precisa aprimorar, né? Incentivar mais os nossos alunos a terem esse espírito, né? Empreendedor. Assim, eu não sei de cabeça se eu tenho... Eu sei que tem alunos que têm empresas, né? Mas a ponto de incubar aqui, fazer a startup e tal, eu não conheço. Pode ser que a minha memória, o meu desconhecimento... Mas é interessante trazer esses alunos, esses egressos, né? Sim. Que criaram suas próprias empresas, para trazer eles para dar palestra aqui para os alunos que estão eles serem contagiados e terem essa visão, né? Saber que tem essa possibilidade, porque o mercado ele é muito dinâmico. Então eu falo para os alunos, por exemplo, de engenharia elétrica, quando a gente tem acolhida, quando eu estou presente, que eu digo para eles, tentem fazer o curso pensando em criar um produto e esse ser o plano A de vocês. Então, o meu plano, qual é o meu principal plano? É me formar e ter um produto que eu consiga colocar no mercado. Se esse plano falhar, aí eu tenho uma vaga na indústria. Então, eu sempre dou esse conselho para eles, né? E é sempre interessante trazer essas figuras dos nossos egressos que conseguiram abrir suas empresas, estão tendo sucesso para mostrar aqui. O nosso curso ele é de 2009, então ele é um curso recente, claro. Mas a gente, as primeiras turmas são as que agora estão assumindo os cargos, né, de gerência, de destaque. A gente traz, na disciplina de introdução à engenharia mecânica, que é o professor Danilo, ele geralmente traz esses egressos, né, que estão, né, em cargos de destaque. Tanto engenheiros como engenheiras também, né, para dar aquela incentivada, né, na meninada aí, falando dos cases de sucesso e das experiências, né, que eles tiveram, né. Então, questão de mercado de trabalho, a gente tem aí, né, o sistema interligado aí
não pega o interior do Amazonas, né? Então lá a energia é baseada em termoelétrica. Termoelétrica, a gente pode ter aí, na verdade a gente precisa ter o engenheiro mecânico trabalhando, questão de refrigeração, Sim. né? Que o Amazonas é um local quente e muito úmido, então eu preciso ter aí, muitas das vezes, projetos de frigoríficos, né? Projetos de climatização de grandes espaços, shoppings e tudo mais. Quem faz isso é o engenheiro mecânico. Então tem espaço aí nessas outras vertentes. Com relação ao programa de mestrado, né? O programa de mestrado ele foi aprovado, né, em 7 de junho de 2023 e a gente iniciou nossa primeira turma na metade do ano passado, 2024, primeira turma. Então vocês ainda não formaram nenhum egresso? Ainda não. No mestrado não. Então nessa avaliação quadrienal que vocês têm, provavelmente vocês não vão ser avaliados com relação à quantidade de egressos, né? Não. Isso aí foi o que aconteceu com a gente, por exemplo, no doutorado. No doutorado a gente abriu em 2019, que eu me lembro. Eu não sei como foi da época do mestrado, que eu ainda era aluno aqui. Mas como nós tínhamos acabado de abrir o mestrado, o doutorado, a CAPES não nos avaliou como um programa de doutorado na avaliação seguinte. Ela avaliou nossos números como mestrado ainda. Sim. Então vocês estão chegando no momento que não deu tempo de formar ninguém ainda, porque é dois anos no mínimo, né? E aí vocês começaram meados de 2024, é isso? 15 de agosto foi a aula magna, se não me falha a memória. A gente iniciou. E ali a primeira turma, então... 2026. 2026 vai ser a primeira. Talvez final do ano, né? Que já tem uns alunos que já estão. Mas eu creio que o grupo mesmo seja em 2026. Então, assim, eu posso até estar enganado, mas o sucupira de vocês não deve ser tão complexo nesse ano, porque vocês acabaram de começar. Assim, o que a coordenação de área recomendou pra gente? Inclusive, o coordenador de área foi o que proferiu a aula magna, né? Uhum. Então, ele visitou aqui, ver, né, in loco, né, se aquilo que a gente colocou no projeto, né, sim, se estava de acordo, sim, né. A gente ficou muito contente que o entendimento, né, a impressão que a gente deixou foi muito boa, inclusive no local. E é bom a gente registrar que no edital, que foi o edital de 2022, o único programa de engenharia mecânica de mestrado aprovado foi o nosso. Top. Foi aprovado 2, né? Um em engenharia de produção, sim, se eu não me engano foi Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, e o de mecânica que foi aqui. Então, de todos os projetos submetidos, região sul, sudeste, tudo, o único que foi aprovado naquele edital de 2022 foi o nosso. Então, a responsabilidade é grande. Com relação ao sucupira, assim, o que eles falaram? Olha, a avaliação de vocês vai ser feita, sim, mas ela não impacta na nota nessa primeira quadrienal, né? Então a gente só vai de fato correr o risco, né, de subir a nota ou baixar daqui mais 4 anos, né, na outra quadrienal, não na desse ano, né? Mas eles pedem que a gente preencha todo o sucupira, que é a plataforma que a coordenação tem que preencher, fazendo o raio-x do programa naqueles 4 anos que passaram, né? E eles pediram, olha, vocês preencham do jeito como se fosse de fato avaliado. Sim. Porque querendo ou não, eles dão um feedback pra gente, né, do que a gente precisa melhorar. Sim, então isso é importante, né? Beleza. Tranquilo. Tá, e o aluno para entrar aí no programa de vocês? Perfeito. No último edital que a gente abriu, né, que inclusive está na época aí de homologação das inscrições, a gente abriu para as engenharias, né, principalmente aquelas engenharias que a gente tem aqui na Faculdade de Tecnologia, e também para os bacharelados em Física, Estatística e Matemática. Tá? Vocês limitaram ali a... foi uma decisão do colegiado nesse primeiro momento. Atualmente vocês são quantos professores no colegiado? No programa nós somos 12. 12 é grande, porque, rapaz, a gente levava muita peia, porque a gente não conseguia crescer na engenharia elétrica, a gente passou muito tempo abaixo de 9 professores. Quando a gente subiu para a nota 4, a gente estava no limite, era 9. Aí só depois que... Mas assim, a gente só conseguiu esse número, né, de professores porque a gente, dentro da FT, houve
um somatório de esforços de outros departamentos, inclusive. Claro. Então, por exemplo, no nosso corpo docente a gente tem o professor Pio do ICOM, a gente tem o professor Zemi do ICE, a gente tem o professor Jaime, professor Calado, que é do curso de Engenharia de Materiais, tem a professora Gabriela, que é do curso de Engenharia de Produção. Então tem vários, tem 2 professores que são da Engenharia Mecânica da UEA. Então assim, o programa de mestrado de Engenharia Mecânica nosso aqui é o primeiro do Amazonas, né? Em Engenharia Mecânica, mestrado só tem aqui e na Federal do Pará, que o curso é bem mais antigo do que o nosso, né? Então, assim, isso mostra, né, que não é tão simples você montar um corpo docente coeso, que tenha convergência nas linhas de pesquisa a ponto de se abrir um mestrado. A área Engenharias 3, né, que é a nossa área dentro da CAPES, né, que avalia a gente, é reconhecida como uma das mais exigentes. Então, tanto que está aí. Teve projetos de mestrado de grandes universidades do Sudeste e não passou. Claro. Então o nível de exigência deles é muito grande. E assim, isso ressalta aí o trabalho do todo o corpo docente aí da UFAM, né? Que conseguiu aí essa aprovação. Então, o aluno que tiver essa formação e que tem interesse, né, nas nossas linhas de pesquisa, né, que hoje são 2, né, uma a gente chamou de sistemas mecânicos aplicados, que ela contempla ali o controle, automação e robótica, e a área de térmica, tá? Que a gente não conseguiu montar uma linha ainda de térmica, a gente precisa de pelo menos 5 professores para fechar a linha, né? Então a gente nucleou ela nesses sistemas mecânicos aplicados. Então, se você tem aderência, né, a essa linha de pesquisa, você é bem-vindo no nosso programa. E a outra linha de pesquisa, né, que é a área de processo de fabricação e materiais, que a gente tem grande apoio aí da área de engenharia de materiais, né, que trabalha aí com os diferentes processos de fabricação, né, usinagem, soldagem, né? E também a área de engenharia de materiais, a parte de cerâmica, polímero. Então, também, se você tem aderência, né, se você tem interesse em trabalhar nessas áreas, você também é bem-vindo, você também é bem-vinda. Ok? Beleza. E o que esse aluno que vai entrar aí no mestrado pode esperar ao longo do curso? Porque, assim, ele tem as obrigações, quantos créditos que dão, quantas disciplinas obrigatórias que ele tem que fazer antes de fazer a dissertação dele? Ele tem que fazer 4 disciplinas, sendo que uma é obrigatória, tá? E as outras a gente chama de eletivas. Eu me refiro àquelas disciplinas técnicas. Tá? É o orientador que vai direcionar ele para as a gente oferta as disciplinas, né? E aí ele, de acordo com um projeto de dissertação, ele, em comum acordo com o orientador, ele escolhe. Independente se é de uma linha, se é de outra, tá? E aí tem umas outras disciplinas que a gente coloca como seminário, que é basicamente aquela matéria de acompanhamento com o orientador do desenvolvimento do trabalho. Mas em termos de disciplinas técnicas, a gente colocou em 4, né? Que é um número que, em relação à média, é menor, né? Em termos de mestrado, geralmente ele é pequeno, né? E quebrando o mito aí, professor Gustavo, esse aluno que faz o mestrado, o aluno, o profissional que termina o mestrado, ele é um pesquisador, não é considerado um pesquisador independente ainda, mas ele é um pesquisador ali que consegue atuar em vários projetos de pesquisa. Aonde que ele pode atuar, principalmente fora da academia? A gente sabe que na academia ele pode fazer o concurso para professor e tal, mas fora da academia, onde é que ele pode atuar? Então, o que acontece? A gente tem, né, questões históricas, né? A gente sempre tem aquela visão de que quem faz mestrado e doutorado é porque vai ficar na universidade, vai ficar no instituto de pesquisa. A gente vem acompanhando aí nos últimos anos, isso é uma tônica mundial, mas aqui em Manaus, né, os últimos, posso dizer aí, 2 anos, a coisa tem intensificado, que são os institutos, né, dentro de empresas querendo fazer parcerias com a universidade. Então, isso, né, já é um indicativo de que as empresas elas precisam, né, se modernizar, elas precisam abrir o olho e olhar que
onde está a mão de obra qualificada para resolver os problemas inéditos, muitas das vezes, que eles têm lá, que aperta, né, que é um calo para eles, né? É na universidade, é no mestrado. E muitas das vezes, uma pesquisa desenvolvida, seja no mestrado, seja no doutorado, às vezes até mesmo na especialização, é uma ferramenta que resolve o problema dele, mas muitas das vezes eles não sabem. É mais ou menos como se fosse a gente está produzindo aqui antídotos, né, para uma doença que muitas das vezes eles nem sabem que tem. Às vezes ele tem, mas ele não sabe que tem. Então, por exemplo, a linha de produção está perdendo eficiência e a máquina o tempo todo parando, e às vezes uma técnica ali de manutenção preditiva que a gente desenvolve aqui resolveria o problema dele. Mas eu não sei se tu conhece ele, mas um profissional fantástico para, assim, parece que ele tem um feeling, parece que assim, ele tem o dom de detectar isso. O professor Manuel Cardoso, sabe quem é? Eu conheço de vista. Conheço daqui, né? Ele vai estar aqui com a gente aí em fevereiro no podcast. Assim, às vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele, mostra as soluções que ele apresentou aí pro pessoal da indústria, cara, são fantásticas. Assim, a gente fica pensando, cara, o cara tem um mundo assim da cabeça e consegue ver, só de ouvir a máquina ele tem a ideia do que pode ser. Então, na verdade, assim, a área de vibrações, né, que é a área que a gente trabalha, né, que eu inclusive ministro a cadeira de vibrações, basicamente, por que a gente estuda vibrações? Porque as máquinas, seja ele um motor trifásico, seja um motor de avião, seja um martelo de forjaria, toda máquina, tá, ela, quando apresenta defeito, ela dá um indicativo. E esse indicativo ele pode ser captado pela vibração mecânica, você coloca um acelerômetro ali e capta, ou por sinal sonoro, que basicamente o som é uma onda mecânica, né? Então, tanto que a área de vibrações e a área de acústica, elas são íntimas, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Eu nem sabia que tinha diferença. Porque assim, a acústica, ela não só sobrevive para a parte de maquinário, né? Ela abrange, né? Até mesmo engenharia de som, né? Música, existe vibração no espaço, né, que não produz som. Né? É onda eletromagnética, né? Mas assim, vibração mecânica não pode existir num ambiente sem atmosfera? A vibração mecânica... Porque precisa do meio, né, para ser transmitido. Não, vai ser transmitido o som, né? Mas a vibração em si, ela não... A onda é uma vibração. Ela vai ser... O que eu digo assim, a gente está num ambiente sem atmosfera, numa estação espacial, por exemplo. Não existe fenômenos vibracionais lá que tem que ser controlados? Tem, porque tem maquinário. O maquinário tem que funcionar perfeitamente, mas a questão da propagação dele no meio, a vibração mecânica ela precisa de um meio para se propagar. Não, pois é, a propagação dentro das conexões ali, porque... Aí tem o meio mecânico que você vai transmitir, tranquilo. Então, assim, no vácuo, só onda eletromagnética, né? Mas assim, e a grande vantagem é justamente a questão que, quando a máquina está começando a ter defeito, ela começa a emitir um sinal que você, com o sensor ou com o ouvido, muitas das vezes bem treinado, né? Você consegue perceber. Muitas vezes você está dirigindo um carro, você ouve um barulho estranho. A gente que dirige carro. Exatamente. Basicamente é isso que a área de vibrações trabalha, né? Só que, obviamente, a gente usa essas ferramentas para prever parada de máquina e evitar a manutenção corretiva, ou seja, parar a linha de produção para fazer troca de peças, né? Então, a área é bem abrangente nesse sentido, né? Beleza. E deixa eu ver aqui. As suas atuações, assim, atualmente, o senhor é professor daqui da UFAM, eu também sou. Mas eu sempre busco conversar com os alunos. Fora daqui, né? Assim, ver o mercado de trabalho, ver oportunidades de abrir startups, dar ideias. Assim, o senhor tem tido essas interações com os alunos? A gente já conversou até um pouco sobre isso, mas... Sim. Então, o que acontece? A gente precisa, como eu estava falando, porque a gente conversa com os alunos, essa aqui dá uma ideia de uma patente e tal.
Só que a gente precisa fazer esses sonhos se tornarem realidade. E aí é onde a universidade, e aí eu me incluo nisso, a gente peca. Né? A gente precisa dar treinamentos, né? Do caminho das pedras para os alunos de como montar uma startup, de como fazer aquele sonho, né? Se tornar realidade. Então, por exemplo, puxando o gancho de vibrações mecânicas. Hoje tem uma empresa que é uma startup criada dentro da universidade, se não me engano, Universidade de São Paulo, que ela basicamente ela faz um sensor que ela coloca nas máquinas e ela comunica, né, via sem fio, e o cara na sala de comando, a equipe gerencial, muitas das vezes, ela vai monitorando a máquina. Então, quando ela está prestes a dar um defeito, ele gera um alarme e ele já programa lá no calendário dele quando que ele tem que parar, de maneira que ele não tenha prejuízo. E essa startup, ela foi para um daqueles Shark Tanks lá nos Estados Unidos e pegou uma bolada e tá hoje. Lá no Instagram tem propaganda dela lá. E é basicamente a teoria por trás desses sensores, que ele nem vende os sensores, eles vendem a plataforma deles, né? É o que a gente ensina aqui na graduação, entendeu? E assim, a gente tem condição de fazer material humano? Temos. A gente precisa justamente fazer isso se tornar realidade. Geralmente o aluno que entra aqui, ele é muito focado na parte teórica, né, na parte acadêmica mesmo. Ele quer se tornar um profissional para ir trabalhar para alguém. É muito difícil assim ter aquele cara empreendedor, né? Eu lembro que meu tio falava sobre algumas figuras lá nos Estados Unidos de pessoas que criaram empresas. A gente tem vários, Mark Zuckerberg, Bill Gates, são caras que tiveram ideia, largaram a faculdade e fizeram suas empresas. Mas tinha um outro que a área dele era genética. Aí o aluno, ele já tinha uma ideia de como ele ia ganhar dinheiro, ele só não sabia como fazer a coisa. Então, ele entrou na faculdade de engenharia, eu acho que era engenharia genética o nome, para aprender como fazer como pegar a partir de uma folha de uma árvore, ele conseguir criar eu acho que é um broto, né? Criar um broto para reproduzir ela de forma gêmea, né? Porque qual que era a ideia dele? A ideia dele é pegar o pinheiro perfeito, porque na época de Natal lá todo mundo quer ter um pinheiro na sua casa. Então ele tinha a ideia de pegar um pinheiro perfeito e fazer um clone dele. Aí ele foi para a faculdade, aprendeu essa técnica, criou o pinheiro e criou um mercado lá só para vender pinheiro. Legal. Então, assim, o aluno entra com esse ímpeto, né, já de fazer alguma coisa. E assim, isso é raro. Eu acho que é uma história que deve ser 1 em 1 milhão também lá. Sim. Mas assim, que é esse tipo de coisa assim que a gente. Que eu tenho um sonho que os nossos alunos cheguem, quero criar uma empresa, quero criar um negócio. Sim. Assim, tem vários alunos, tem vários exemplos de alunos que tiveram esses sonhos e fizeram projetos. Alguns começaram a empresa, depois não deu certo, mas assim, ele tentou. É isso que eu ia falar. Ele tentou. Aí ganhou experiência. Sim. Então isso é muito valioso. Assim, o que eu ia fazer, só um contraponto que eu acho importante, né? Na verdade um leve contraponto, que é a questão do empreendedorismo não são só flores, né? Sim, claro. Meu pai, ele foi comerciante e eu acompanhava as dores, né, de ser empreendedor aqui, principalmente no Brasil. O que acontece? Quando a gente fala de incentivar o empreendedorismo é porque muitas ideias elas são perdidas ao longo do tempo justamente por inúmeros fatores. Às vezes falta de coragem, às vezes falta de incentivo em termos de política, de governo e tudo mais. Mas empreender, principalmente no nosso país, não é coisa fácil. Então, assim, dependendo da sua ideia, né, e a forma como você a vende, ela pode, né, como os meus alunos falam, podem bombar, né, pode, né, dar tudo certo, mas pode começar a ter digamos assim,
não é fracasso que eu quero dizer, as decepções, sim, né? Mas o importante é, se você crê que aquela sua ideia é de fato a ideia que vai revolucionar, vamos dizer ali, aquele nicho, né, que você está querendo, né? Você tem que persistir. E o segredo sempre é a persistência, né? Mas tenha em mente que a possibilidade, né, de você ter alguma decepção pelo caminho, ela é real, né? Totalmente. E aí o que eu sempre comento, né, sempre tenha uma carta na manga, sempre tem um plano B, né? A própria minha trajetória, né, eu fiz 2 faculdades e por algum tempo uma dava dinheiro, a outra, pô, essa aqui não tá, eu vou para cá. Então assim, é sempre bom, isso me ajudou muito a sobreviver aí, por exemplo, aquela crise que teve lá em 2008, lembra? Então assim, o fato de eu ter essas 2 formações me ajudou naquela época. Então sempre ter esse plano B e ter essa consciência de que pode dar errado. Não vão com aquele pensamento que é um mar de rosa, vai dar tudo certo, né? Mas a questão do empreendedorismo dentro da universidade é importante de ser trabalhada, ela precisa ser melhor trabalhada. Beleza. Professor Gustavo, qual aí o melhor conselho, eu acho que a gente sempre recebe vários, né? Mas um dos melhores conselhos que o senhor recebeu aí durante a sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional? É complicado, né? Porque como você falou, né? A gente recebe vários conselhos, que fique bacana, que fique bonito aqui, né? No podcast, é complicado. Mas eu lembrei de um que aí tem a versão, né, culta dele e tem a versão coloquial, né, corriqueira dele, né? Era uma frase bem assim, eu lembro de um professor no ensino médio, e aí aquela coisa, né, de pô, será que vai dar certo passar no vestibular? Aquela ansiedade que hoje nos nossos jovens, né, nossos alunos, ela é muito maior, né? É aquela questão do medo de errar, né? Ele falava bem assim, é preferível fazer, mesmo errando, a nada fazer pelo medo de errar, né? Então ficou frase assim para você botar, né? Agora traduzindo, né? O que acontece? Eu percebo que às vezes nossos alunos, vários alunos que eu tive aí ao longo dessa trajetória, e muito mais, né? Isso é muito mais visível, né? Após a pandemia, que os nossos alunos são muito ansiosos. E eles têm muito medo. Não só eles, mas a gente também é. Óbvio. Só que a gente tem um pouquinho mais de experiência, né? A gente não se desespera tanto, né? E eu sempre falo para os alunos assim, cara, primeiro cria o problema e depois resolve. Porque não, se eu escolher isso, se eu for para essa área e não der certo, se eu for para aquele emprego e eu não me adaptar... Então, cara, primeiro cria o problema, depois tu resolve. A gente tem essa ansiedade, né? O celular, tudo é muito corrido. Lá em São Paulo era tônica. Você ia para o metrô, parecia um monte de pessoal desembestado com pressa. Cara, a vida só é uma, né? Então vamos com calma, vamos pensar no que a gente quer. E pô, você tem uma proposta, vocês são jovens, vocês têm tempo para errar. Exatamente. Então, mas se eu fizer isso vai dar. Cara, primeiro cria um problema, depois você resolve, né? Então isso é um conselho que me deram, que eu acho que vale a pena deixar aí para os nossos espectadores, que creio eu que prioritariamente são alunos, seja de graduação, seja de pós-graduação. Certo. Rapaz, falando assim nessa gama de conselhos, né, que a gente recebeu, um conselho que eu recebi do meu pai ainda quando eu era criança, ele sempre falava para mim, analise. Eu já sabia o que ele queria dizer, mas só essa palavra é o que é o rumo que em quase tudo que eu faço na vida, analisar a situação antes de dar o passo, né? Exatamente. Então são conselhos muito valiosos. E aí, professor Gustavo, nos aproximando aqui do final desse episódio, já digo que foi muito boa a conversa e já está convidado para outras oportunidades. Estamos aqui à disposição. Outros colegas também da mecânica também a gente vai... Inclusive, a gente não pode esquecer, né? Que é aquela hashtag que a gente tem que criar, né? Lembra? Não, vou só contextualizar, né? Ontem eu estava aqui na FT e aí o professor Valdir Sabino, né? Me encontrou, olha, você vai pro podcast amanhã e tal, não sei o quê. Olha, eu tô esperando essas resenhas que você vai contar aí.
Aí eu virei assim pra ele, eu falei, mas aí, Valdir, quando é que é a tua entrevista? Que eu quero assistir, que desde o primeiro episódio tu tá fugindo. Ele, não, porque assim as histórias que eu vou contar... Cobrado aqui ao vivo. Aí eu vou até falar pro pessoal pra subir a hashtag Fala Valdir, entendeu? Eu quero assistir o Valdir contando as histórias aqui. Professor Valdir, por favor, vem aqui prestigiar o professor Carlos. Contar suas histórias aí, importante pra gente, viu? Então, gente, tá convidado, está pressionado a vir. Vamos ver se a internet consegue fazer ele vir. Vem sim, cara. Pode ser chinês, pode ser americano, pode... Hashtag Fala Valdir aí. E assim, eu fico muito contente, né, de estar participando. Muito obrigado mesmo pelo convite, a gente poder falar um pouquinho sobre a gente, sobre a nossa trajetória. E aquela história, né, que muitas das vezes, né, o aluno olha a gente assim... professor, né, tal, o professor é mortal também, ele conta piada, ele tem história, às vezes politicamente incorreta, né, as bagunças, a gente já foi aluno de engenharia, então tudo que vocês estão passando hoje, a maioria das coisas a gente passou no passado, então esse aspecto humano do professor que muitas das vezes não aparece, né, pelo menos assim, eu dentro das aulas eu tento, né, me aproximar, ter uma conversa mais de perto com os alunos, né? Deixar esse canal de comunicação mais próximo, mas nem todo mundo tem, né? A gente tem muitas essas conversas nos corredores. Exatamente. Mas não fica registrado. Exatamente. É importante. Para vocês também conhecerem as histórias aqui dos professores e rirem também com a gente. E comentem aí vira corte depois, vira resenha, é complicado, mas vale a pena o preço, vale a pena. E aí, professor, trouxe aí o seu PA de comics para nós? Eu acho que essa é a parte mais complicada, né, do podcast, porque assim, professor nunca é bom piadista, né? Esse é o primeiro ponto, né? E quando tem a piada, geralmente é politicamente incorreto, e aí tem que ter cuidado em tempos né? Cultura de cancelamento. Cara, a pessoa ser cancelada e tal. Eu vou fazer assim, vou contar uma história que é politicamente incorreta, mas é leve, né? Eu tinha, na época de estudante de engenharia, eu tinha contaminado, né, pela coisa da matemática, né, de ir de bermuda, sandália e tal. E aí eu tinha, numa época aí, eu ia para a faculdade só com uma bolsinha pequena, que cabia meu tênis de futsal, porque lá na UEA, a quadra de futsal ela fica muito próximo de onde a gente tem aula, né? E aí eu ia só com uma bolsinha, né, com o tênis e 2 folhas de papel ofício e a caneta. Então eu não gostava eu nunca gostei muito de escrever, né, de anotar as coisas. E tinha um professor, que foi aquele que chamou por Dinta e tudo mais. Lá na UEA, a parede da sala é quadro de um lado ao outro. Então era 2 ou 3 quadros. E, cara, ele copiava muito. Eu falei, eu vou copiar nada. Aí eu ficava assistindo. Aí, para acabar de completar, eram 2 provas e a final. Do jeito que a gente faz aqui, né? Eu tirei 10 na primeira prova. Aí eu falei, fiquei, né, que nem um bobo assim. Vou assistir as aulas para não pegar a falta, mas... Aí, beleza, aí caiu, era termodinâmica, lembra como se fosse essa matéria, que a gente pagava junto com o pessoal de mecânica. Aí, cara, era aquela, né, se eu tirasse 6 eu não fazia final. Aí, cara, eu acho que eu devo ter tirado 2, 3 na segunda prova, pra final. Aí, beleza, aí fui fazer a final, e aí eu tirei a nota suficiente para passar. Meus alunos falam, né, que 5 é 10, né, mas eu tirei um pouquinho acima de 5. Acho que lá a média era 6, se eu não me engano. Eu não lembro. Eu sei que eu tirei um pouco acima, só que aí chegou o último dia da entrega das notas, né? E aí ele chegou, tá aqui as notas, parabéns e tal. Só que é o seguinte, como vocês, né, foi uma turma muito boa, não me deu quase trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 3 pontos para vocês. Pelo caderno. Bicho, na hora... A sala toda virou pra mim, e aí todo mundo começou a rir, daí eu só fiz baixar a cabeça. E o pior de tudo, a sacanagem foi tão grande, cara, curso de engenharia é igual a tudo que é canto, né? Olha que eu tô falando aí de 2007, 2008, o celular não era tão de tirar foto e tal, mas teve um
né, desgramado lá, que tirou a minha foto, deu triste. Assim tipo, pô, perdi todo mundo compartilha aqui a foto, rapaz. Eu vou atrás dessa foto aí. Aí, o que acontece? Todo mundo, pô, anota lá em cima. Aí, desde então, eu falo para meus alunos, copie o assunto no quadro. Não interessa. Anota no caderno que pode vir um professor que nem o Ricardo Cruz e te dar 3 pontos, aí vai ficar... Porque foi triste, olha, ali o coeficiente deu uma baixada, viu? Não, beleza. Na nossa época de aluno aqui, professor, eu estava até falando com meu filho hoje, né? Porque ele é super organizado no caderno dele, ele não gosta muito de estudar, mas ele é super organizado no caderno. Sim. A gente tinha um colega na faculdade que o caderno dele era impecável e a gente era da mesa de dominó. O que a gente fazia? Turma, vamos fazer o seguinte, no início do período a gente reunia, comprava um cadernão bonitão para ele. Toma. Aí a gente ia lá depois só tirar xerox do material, era o livro. Xerox, né, cara? A gente é da época da xerox. Mas assim, não sigam, tá? Não sigam esse meu... exemplo, tá? Mesmo só tirei 10 em tudo, né? Eu só tirei na primeira, na outra eu quase danço nessa matéria. E termodinâmica, para quem é da engenharia mecânica, é uma das disciplinas mais difíceis, assim, que é basicamente a filosofia dentro da engenharia, né? Segundo a lei da termodinâmica, aquela da energia, o pessoal cria umas máquinas aí com energia infinita, tá furando a lei da termodinâmica. Então, é uma matéria assim que ela é bem capciosa, assim, ela é bem complicadinha e pode causar um probleminha para o aluno, entendeu? Não sigam esse meu conselho, viu? Mas o importante é que no final deu tudo certo, passou, estou aqui, bacana, mas não siga o exemplo. Beleza, essas são histórias aí que a gente conta, né? Histórias que a gente coleta aqui ao longo da nossa vida e que são interessantes para serem compartilhadas. Professor Gustavo Neto, foi um prazer aqui tê-lo conosco. O prazer foi todo meu. Como eu disse, já está convidado novamente aí no futuro. Depois a gente troca algumas figurinhas para conversar com os outros colegas da mecânica. Com certeza, fazendo o convite eles vêm, com certeza. E aí nós vamos estar recebendo aqui na segunda-feira a professora Roberta Lins, que é lá da medicina. Vai ser uma super entrevista aqui também, espero que vocês acompanhem. E na quarta-feira nós vamos estar recebendo o professor Frederico Pinagé, que é coordenador da Engenharia da Computação aqui da UFAM, outro PhD aí fantástico, que vai estar compartilhando aqui as histórias aí com vocês. E é isso, senhores, nós vamos nos despedindo por aqui nesse episódio. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, gente.